Saudações a todos, aqui é o Rochak, mais uma vez no nosso canal da página Patriarcado. Eu tô novamente aqui com o Grant fazendo esse outro vídeo para falar sobre dessa vez o tema de o que os heróis representam. Eu postei no Facebook uma postagem assim para vocês comentarem quais heróis vocês gostariam de que fossem citados no vídeo. E eu vou falar sobre eles. Vou falar um pouco sobre cada um e é, vou falar um pouco sobre eles. O Grant vai falar um pouco sobre eles também e vamos falar sobre alguns também que eu escolhi e o Grant também, se ele quiser falar de algum, ele vai falar. E começando aqui, o Samuel Alves e o Éder Campos pediram para falarmos sobre o Superman. E esse eu vou deixar com o Grant, porque ele é bem especialista no Superman, e eu vou deixar com que ele fale sobre o que representa esse herói. Boa tarde, Rorschach, tudo bem? Cara, para começar, eu acho que o Superman, ele tem sido mal visto e não tem sido muito bem compreendido nos dias atuais. Porque a gente tá em uma época em que as pessoas falam tanto sobre representatividade, sobre inclusão, e elas ficam dizendo que o Superman é antiquado, que o Superman, eu vi gente dizendo que ele é tradicional demais, que ele é certinho demais. E que assim, que o Superman, se tu for ver, ele não tem. As pessoas pegam ele com as características que ele tem e não vêem representatividade naquilo. Por quê? Porque o Superman é um super-herói homem, ele é branco, hétero e cristão. Ele foi criado por pais cristãos, então ele pegou esses hábitos, né? Ele aderiu à religião pela qual ele foi criado. Mas acontece que o Superman, o personagem em si, ele tem a representação assim meio ele tem uma representação messiânica. Isso é óbvio. Por quê? Por causa que ele traz bastante alusão a Jesus Cristo e também porque ele em si ele é uma mensagem de inclusão social. Por quê? Porque ele é um alienígena que assim, o cara veio lá do outro lado do espaço e ele foi adotado por um casal de fazendeiros. E eles não ligaram pra isso, eles não ligaram pra por fato de que o Superman não era desse planeta, simplesmente criaram ele como se fosse filho deles. E aí, e aí tu para e pensa, bah, se todo mundo fosse assim, imagina se todo mundo fosse assim, se as pessoas não se importassem com as diferenças e tratassem todo mundo bem. E aí tu vai me dizer que o Superman não tem representatividade, sendo que o cara mesmo traz a inclusão junto com ele. Outro fato da ligação do Superman ser uma alusão a Jesus Cristo é dos poderes dele. Porque ele, assim, nossa, foi mostrado em Smallville, na série Smallville, quando o Clark ele entra em contato com a Kryptonita Vermelha, que ele começa a ficar meio arrogante, e ele diz o seguinte, bah, eu podia ter usado meus poderes para ficar famoso, para ser uma celebridade, né, para ficar rico. E aí tu olha os quadrinhos e tu vê que realmente é verdade. Que o Superman ele podia ter usado os poderes dele para ser um cara famoso, para conquistar aí o mundo, né? Mas ele não quis fazer isso, ele simplesmente decidiu se tornar um herói e ajudar as pessoas. E como ele faz isso, ele não é parcial, cara. Ele não é parcial, ele não escolhe quem vai ajudar ou não. Ele não tá nem aí pra classe social, pra opção das pessoas, pra religião, pra raça. Ele simplesmente vai lá e faz o bem porque é o certo. E assim, esse pessoal que fica dizendo, ah, ele não tem representatividade. O Superman tem mais representatividade que esse pessoal, porque ele ajuda todo mundo, enquanto essas pessoas simplesmente ajudam quem elas acham que deve ser ajudado, alguém que tem alguma característica especial. Elas não têm o mínimo de compaixão umas pelas outras, e o Superman sim. Essa é a filosofia do Superman, ele tem compaixão. Eu concordo 100% com você, o Grant. E o Superman, outra coisa é que ele, assim, ele não vê pessoas, como você disse, ele é imparcial, ele não vê pessoas que ele escolhe salvar.
Mesmo que ele não concorde com o que a pessoa faz, pra ele é uma vida, sabe? Vidas valem. Tanto que ele não matou o Lex Luthor, por exemplo, que, sim, ele é um ser humano, seres humanos cometem erros, e ele vê que o Lex Luthor tem uma chance, mesmo que a gente saiba que pode ser que isso nunca aconteça, tem uma chance do Lex Luthor, dentro do contexto, ele se redimir dos erros dele e tudo mais. E é por isso que o Superman, ele age assim, ele é a favor da vida, ele é a favor de tudo que é certo e ele não gosta de imoralidade, não gosta de coisas ruins feitas pelas pessoas. E passando pro próximo aqui, a gente tem também o Éder Campos também pedindo para falarmos sobre o Homem-Aranha. Bom, o que eu posso dizer é que o Homem-Aranha, pelo que a gente vê nos filmes e pelos quadrinhos também, ele primeiro sempre foi aquele adolescente, assim, que era zoado na escola, que era bem um Zé Ninguém. Ele era aquele que não tinha importância pro povo, ele era só aquele nerd esquisito e retraído que só liga pros estudos e que só liga pros estudos e não fica se envolvendo com muitas pessoas, assim, não tem lá muitos amigos. E a gente vê que quando ele é picado pela aranha e ganha os poderes, ele, ele, ele vê que ele pode fazer alguma coisa, que ele pode fazer algo pelas pessoas, que ele pode simplesmente, que talvez ele tenha encontrado a função dele no mundo. E assim, o que passa a importar para ele é ajudar as pessoas. E não importando quem é o Homem-Aranha, mas sim o que ele representa, assim, como todo herói, na verdade, né? E o seguinte, tem o lance também que foi que foi a maior chave para a criação do Homem-Aranha, que foi a questão do tio Ben. O tio Ben, cara, ele talvez aquele lance dele do com grandes poderes tem grandes responsabilidades, é aquilo sirva para qualquer herói, sabe? Mas pro Homem-Aranha, sim, representa uma coisa muito mais pesada. Porque o Homem-Aranha, assim como mostra no filme, nos quadrinhos também foi assim, quando ele deixa aquele bandido escapar por rancor, assim, que ele não foi pago direito por aquela luta que ele participou, o sujeito fugiu e por consequência disso, o tio dele morreu, foi baleado e morreu. Ou seja, um ato assim, sem ver as consequências, sem medir o peso daquilo, sem você sem você tomar cuidado, pode te levar a ter consequências terríveis. Então, assim, quando você tem poderes, quando você é um herói, você tem que pensar muito no que você faz. Porque o poder, como a humanidade é bem suja, como a humanidade é bem imoral, a gente já sabe, tem vários exemplos de que o poder sobe a cabeça e que a gente não pode, assim, é, o poder sobe a cabeça e a gente não pode é, deixar isso acontecer, né? A gente tem que seguir assim o que é certo. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo que a gente possa fazer o que é errado, não quer dizer que a gente deva, né? É aquele ditado bíblico, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E é isso. E Grant, tem alguma consideração a fazer? Só queria perguntar que ditado é esse. Esse daí eu não conheço, cara. Esse me passou batido, eu não conheço esse. Mas, enfim, tudo que tu falou, assim, eu acho que tá certo. Principalmente porque a maior frase que a gente conhece ligada ao Homem-Aranha é aquela: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Homem-Aranha, é um exemplo de responsabilidade. Várias vezes ele tentou se sacrificar para ajudar as pessoas, né? E porque ele sabe que essa é a responsabilidade dele. Ele tem poder para ajudar as pessoas, então automaticamente é a responsabilidade dele ajudar. Porque ele assumiu isso. Ele assumiu, ele não pensou duas vezes, não, na verdade ele pensou duas vezes, mas
Mas enfim, tu entendeu, ele simplesmente decidiu ajudar as pessoas e ele tem que arcar com as consequências disso, cara. E essa é a melhor mensagem que um herói pode passar pra uma pessoa, que qualquer coisa que você for fazer, não importa se seja, você vai ter que arcar com aquelas consequências. O Peter Parker decidiu se tornar um Homem-Aranha. Consequentemente, ele teve vários vilões, ele teve que sofrer muita coisa, passar por muita tragédia, assim. Quem leu Guerra Civil sabe que o desculpa, que o Homem-Aranha foi colocado assim num tabuleiro, cara. E ele foi jogado ali pra todos os lados e teve uma hora que ele mesmo teve que decidir por si qual lado que ele via como melhor. E assim, convenhamos, mesmo que não fosse o lado certo, no final ficou bem claro que ele não se arrependia daquilo, que pra ele, vendo aquilo como certo, ele foi lá, ele lutou, ele sofreu bastante e no fim arcou com as consequências. E essa é a coisa mais legal do Homem-Aranha, cara, que ele não foge das coisas. Se ele sabe que tem alguma coisa pra fazer, se ele sabe que ele tem que assumir algum risco, tem que ir lá e lutar contra algum vilão, ele vai lá e faz, cara. Por quê? Porque é a responsabilidade dele. Ele assume essa responsabilidade, cara. E é o que ele tem que fazer. E é o que nós temos que fazer também. Se você assume alguma responsabilidade, você tem que arcar com as consequências daquilo, cara. É isso. É a melhor mensagem que o herói pode passar para uma pessoa. Seja responsável. Exatamente. E em cima disso, deixando a minha crítica ao Homem-Aranha do Tom Holland, porque aquilo que ele faz no segundo filme, de querer largar tudo pra lá, jogar tudo pro alto e ir pra Europa, esquecer de tudo, aquilo não é Homem-Aranha. Ah, beleza. O Homem-Aranha do Tobey Maguire também fez isso, mas veja bem. Cara, são situações totalmente diferentes. O Homem-Aranha do Tom Holland mora num apartamento, Quando ele é fez isso, tratado pela tia, tem tudo dado pra ele pelo Homem de Ferro. O Homem-Aranha do Tobey Maguire trabalhava de entregador de pizza, sempre atrasava porque ele tinha que parar pra salvar alguém. Não podia ficar com a garota que ele amava pra não colocar ela em risco por causa do trabalho dele. E por causa disso, como ele estava perdido assim consigo mesmo, ele estava começando a perder os poderes. Ele estava perdendo a própria identidade, ele não sabia quem ele era mais. Então, assim, antes que alguém venha fazer esse tipo de comparação, é uma comparação esdrúxula. E muito, muito tosca essa comparação. E passando para o próximo, também o Samuel Alves pediu para falarmos sobre o Capitão América. E eu vou deixar o Grant falar primeiro dessa vez, dar uma palavrinha. cara, agora tu me pegou por causa que eu não. Sabe que eu não acompanho muita coisa da Marvel, assim, então eu não conheço muito bem o Capitão. Acho que eu conheço mais ele pelo filme dos Vingadores e por causa do quadrinho Guerra Civil. Mas, assim, particularmente eu não sei muito do Capitão, mas, assim, pelo que eu vi dele, ó, deixando bem claro, pelo que eu vi dele nos filmes, ele não é muito diferente do Homem-Aranha. Ele tem aquela questão com grande poder vem grande responsabilidade. Então ele tomou lá o soro, ficou um monstro e foi pra guerra lutar. Ele assumiu a responsabilidade de ser um soldado e de lutar pelo que é certo, né? Só que aí tem aquela questão foi dita há muito tempo que o certo e o errado são definidos por aqueles que os defendem. Injustice 2. E o Capitão América, sim, o que eu posso te dizer? Ele, se tu for acompanhar a trajetória dele desde o início lá na Segunda Guerra Mundial até hoje, ele sempre se definiu com o que é certo e o errado pra ele. Ele nunca parou e pensou, bah, mas e o que é certo pra mim pode ser errado por outra pessoa, o que é errado pra mim pode ser certo por outra pessoa. O Capitão América tem pessoas assim, se tu for levar em conta, é muito difícil tu ver ele pensando num bem maior. Não, claro, ele foi pra guerra ajudar a proteger as pessoas, derrotar o nazista, porque isso era certo. Isso, todo mundo concordava que era certo. Mas aí tu pega a Guerra Civil, o quadrinho mesmo. E assim, a luta dele era um pouco incerta. Ele mesmo reconheceu isso no final. Por causa que ele não estava lutando assim pelo bem das pessoas, ele estava lutando porque para ele aquilo era opressão do governo. Ou seja, o governo queria minimizar os estragos, queria dar uma proteção maior para as pessoas, queria responsáveis, queria que os heróis fossem mais responsáveis. E o Capitão América viu isso como um controle.
como uma forma do governo controlar os heróis. E aí tu para e pensa, mas será que eles realmente estão querendo controlar ou eles estão ou eles estão querendo amenizar as coisas? Eles estão querendo que os heróis arquem mais com as consequências, que os heróis sejam mais responsáveis, que tenham mais cuidado. É o que o governo queria. E ao meu ver, isso era certo. E o Capitão América não viu isso como certo. Então, como eu tô falando sobre o Capitão América do filme, porque eu não conheço muito dos quadrinhos, o Capitão América tem esse senso de justiça, que é uma coisa que a gente tem que trazer para nossa vida também. Tu tem que ter certeza do que é certo e o que é errado. Só que não é uma questão de o certo e errado são definidos por aqueles que definem. Não, tu sabe o que é certo, sabe o que é errado, todo mundo sabe o que é. Aí eu vou te perguntar o seguinte, matar é errado, todo mundo sabe matar é errado. Mas se for em legítima defesa, isso é certo? Ao meu ver, isso é certo. Só que outra pessoa pode dizer, mas mesmo assim, matar é errado. Sim, matar é errado, mas e o motivo? Aí às vezes, e o Capitão América é isso, às vezes não é assim a atitude, e sim a motivação. Guerra Civil, o filme agora, analisando pelo filme, para ele o tratado era errado, só que o tratado não importou muito, porque no final eles lutaram por causa do Buck. E para ele, o tratado era errado, porque era uma forma do governo controlar os heróis. Mas e para os outros heróis ele que estava certo. Então ele fez toda uma luta, ele lutou. Ele dividiu os Vingadores, ele lutou lá contra o Tony, ele permitiu que o Buck fugisse lá, depois de explodir, acho que foi o prédio da ONU, e depois causar uma confusão lá num centro de pesquisa alemão. Acho que era um centro de pesquisa, não sei bem o que era aquilo. Mas, enfim, tudo que ele fez na cabeça dele que não estava certo. Ele sabia que estava sendo errado deixar o Buck fugir. Ele sabia que estava sendo errado lutar contra aquelas pessoas que estavam tentando defender o Buck. Que estavam tentando prender o Buck. Mas, e assim, ele sabia que isso tudo era errado. Só que na cabeça dele, pela motivação, pela amizade dele com o Buck, naquilo era certo. Então é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Mas será que é certo ou errado isso que a gente faz? Bom, aí, Rorschach, nos filmes, aí a questão é essa, né? Que assim, parece que ele tá do contrário. Parece que ele tá do contrário, né? Que ele luta mais por questões pessoais do que por uma questão do que é certo ou errado. E aí o Capitão, que ele tem esse senso de, como eu já falei, ele tem esse senso de justiça que é de certa forma questionável. Eu não sei se nos quadrinhos assim, eu acho que não é, mas nos filmes assim parece que eles tentaram mudar um pouquinho para o personagem ser um pouco mais sentimental, por causa que ele é guiado por aquilo lá. O Buck tá sendo caçado lá por todo mundo, eu vou defender ele. Mas por quê? Porque ele é meu amigo. Tá, mas ele matou um monte de gente lá, deixa ele ser julgado, deixa analisarem ele, ajudarem ele. Aí ele, não, o Buck é meu amigo, ele é inocente e tal. E, cara, isso nem faz sentido. Mas assim, eu acho que nos quadrinhos, pelo que eu li do Guerra Civil, pelo menos, o Capitão América ele tem um senso de justiça que é uma coisa que inspira muita gente tem que se inspirar, tem que ter esse senso aí do que é certo e errado, só que tu tem que analisar a fundo, né, o que realmente é certo, o que é realmente errado. Esse é um questionamento que a gente tem que ter e que o Capitão América também tem, né. Então, sobre o Capitão América nos quadrinhos, é, eu vou falar o seguinte, eu entendi até o que você quer dizer nos filmes, mas assim, o que eu sempre percebi é que o Capitão América, desde o começo da história dele, ele é sempre atrelado ao patriotismo, aquela vontade de servir o país dele, fazer o bem, sabe? Tanto pelos filmes quanto no pouco que eu li dos quadrinhos também. Eu não li tanta coisa, não. E, e é o seguinte, sobre a Guerra Civil, o governo querer controlar a situação lá para evitar que catástrofes aconteçam, ok. É válido essa, essa argumentação, essa motivação. Mas só que será mesmo que tirar a liberdade dos heróis de agir, de poderem salvar o mundo, de estarem lá onde às vezes o próprio governo não saberia, será que valeria a pena?
E assim, o Capitão América, eu não escolho mais um lado quando eu vou falar de Guerra Civil. Mas assim, acho que talvez o questionamento maior daquele evento seja a que preço vale você defender aquilo que você acredita? Porque assim, o Capitão América foi a oposição, né, ao plano, e ele travou uma verdadeira guerra, levou heróis a serem muito feridos, a serem perseguidos, levou a separações de casamento, como o Quarteto Fantástico, né? O Dr. Richards e a Sue Storm, eles se separaram durante esse período por causa desse conflito. Se não me engano, teve dois personagens que até faleceram, falando de quadrinhos, né? Então, assim, talvez o questionamento maior do evento tenha sido é, quanto vale para você defender o que você acredita, né? Como você disse, talvez defender o que você acredita talvez tenha um custo muito maior do que faça você pensar, será que vale a pena? Então, assim, fica esse ponto. E assim, pediram pra gente falar aqui também sobre sobre o Dr. Fate, né, o Senhor Destino da DC. E ele eu não tenho muito conhecimento sobre ele, né? Se você tiver algo para falar, Grant, pode ficar à vontade. Tá joia, pode falar o que você tiver. Cara, o Dr. Fate, ele é uma questão um pouco parecida aí com a do Capitão, principalmente para quem acompanhou a saga Injustice nos quadrinhos, por causa que ele, assim, é um... Eu nem sei se é no Injustice, mas ele tem o elmo, e aquilo ele ouve a voz do Namor, ele é um servo da Ordem. Então, o que que é essa ordem? É meio que alguém dizendo para ele o que que ele tem ou não que fazer. Então, eu acho que ele não tem muito livre arbítrio, sabe? Ele simplesmente faz. A ordem vai dizer, ó, tu tem que ir lá e fazer tal coisa. Ele simplesmente tem que ir lá e só isso. É assim, ele não tem muito livre arbítrio por causa do elmo. Só que tem coisas que ele concorda com o Namor, que ele concorda lá com os lords, e, e realiza assim, ele não questiona, simplesmente vai porque ele acredita que seja o certo. Só que aí o ponto do Dr. Fate é esse. Tu tem livre-arbítrio? Por acaso alguém toma as decisões por você ou tu mesmo escolhe o que tu vai fazer? Por causa que aí, agora falando da questão do jogo, tem uma cena que assim que o Brainiac acabou de destruir a cidade, e aí ele chega lá pra salvar os inocentes, o Dr. Fate chega lá pra salvar os inocentes, e ele é impedido. O Elmo, assim, a voz do Nabor diz pra ele, não. E aí ele questiona isso, mas como é que pode haver ordem se Brainiac reinar? E a questão é aquela, ele tá vendo que aquilo ali estava errado, e ele queria intervir, e o Elmo, a voz do Nabor disse pra ele, não, não intervém. Simplesmente não faz nada. E aí, é o que eu te pergunto agora, Rorschach, o livre-arbítrio, ele realmente é válido quando a decisão vem de cima? Quando não é tu que decide, quando alguém decide por ti, existe um livre-arbítrio? Tu simplesmente tem o direito de chegar e questionar por que eu tenho que fazer isso? Não, não tem. Sim, pelo menos nesse caso do Dr. Fate, não tem. O Dr. Fate, ele não tem livre-arbítrio. Ele simplesmente faz aquilo. E aí, imagine se um dia a Ordem decidir que o Dr. Fate deve exterminar a Liga da Justiça. Imagina. Ele vai questionar, vai, só que ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Muito bom, muito interessante o questionamento. E assim, respondendo a pergunta, eu acho que livre-arbítrio existe sim. O que acontece mesmo que alguém esteja tomando você, há sempre a opção de ir contra. Mesmo que isso tenha consequências que podem bem críticas, há sempre a opção de você lutar contra isso. Bom, não, no caso do Dr. Fate, ele não tem livre-arbítrio, ele é um servo da ordem, né, como você disse, mas
assim, levando em consideração a escolha de abrir mão do livre-arbítrio dele, de usar o elmo, foi dele. Ou seja, por livre escolha, ele abriu mão da livre escolha dele. Ele teve vontade de abrir mão da liberdade dele de escolher o que ele quer, não servo. Então, assim, mesmo sob circunstâncias extremas, você pode sim desacatar aquilo que tiver autoridade sobre você, mas há consequências sobre aquilo. Aí vem aquele, aquele assunto anterior, né? Só porque você pode não quer dizer que você deva. Aí, tendo em mente isso. É, Próximo aqui, o pessoal da página em Celtics comentou aqui que para falarmos um pouco sobre o Questão. O Questão, cara, eu tenho a visão que eu tenho dele, eu acho ele um personagem muito a visão que eu tenho dele é que ele é um cara que assim, ele à margem do mundo normal, à margem dos heróis normais, enfim, ele não é um cara comum. Ele não tem lá uma vida fora da identidade dele. Ele vive pelo que ele faz, o que ele é o que ele faz, o trabalho dele. E ele e ele é um cara assim, que abriu mão da vida dele, que não quer ser uma pessoa como o resto das pessoas é. E assim, porque ele vê que há propósitos maiores do que viver uma vida. E o seguinte, ele, ao invés de viver uma vida simples, então ele passa a ser totalmente o que ele é por sob a máscara. A máscara acaba se tornando a identidade dele, porque ele pratica a justiça ali sob a máscara e ele não é mais ninguém além disso. Só existe o Questão, não existe alguém por baixo do Questão. Eu não vou falar sobre a concepção do Questão dada pelos Novos 52, porque eu não gostei muito, eu acho que tirou muito a essência do personagem. Mas assim, é essa visão que eu tenho do Questão. Grant, se tiver alguma consideração a fazer, pode falar. O único questionamento sobre o Questão é que eu acho que ele é um tanto Rorschach da vida. Não que isso seja uma coisa ruim, mas como tu mesmo disse, ele vive uma vida às margens da sociedade, às margens das pessoas comuns. Então, assim, eu não sei o verdadeiro nome dele, talvez eu saiba, só não me vem à cabeça agora. Mas como tu já falou, ele é alguém que a vida dele é só aquilo, só com a máscara, sabe? Só o trabalho dele que importa. Eu acho que, de certa forma, é até mesmo uma alusão a. Como é que eu posso te dizer? Aquele caso lá em que, tipo, tu. Não chega a ser vida dupla, aquele transtorno de personalidade no qual tu vive que tá sendo duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto Questão quanto o Rorschach, eles são isso, eles são outra pessoa. Eles não têm aquela vida própria. A vida deles é o trabalho deles, cara. Isso é meio que prejudicial pra eles. É uma coisa que a gente tem que questionar. Bah, será que a gente tá satisfeito com a nossa própria vida? Sim, sim, é válido isso, sim. É uma coisa realmente profunda de se. E sobre o seu comentário a respeito do Rorschach, o Rorschach foi o Questão foi a principal inspiração para a criação do Rorschach. O Alan Moore pegou o que o Questão é e moldou ele para se encaixar na história dele. Foi bem legal o processo de criação, inclusive o Watchmen quase foi feito utilizando o Questão e outros personagens da DC. Então, assim, realmente essa referência ao Questão e ao Rorschach, ela é meio que oficial. Pera aí, tu queria mesmo encerrar esse podcast sobre filosofia dos heróis sem falar do Batman, cara. Sério? Bom, então você leu a minha mente, porque eu queria mesmo falar do Batman também. E, cara, a gente meio que quase não tem o que falar, né? O povo que segue a nossa linha de pensamento sabe o que o Batman significa. Que o Batman é o fruto da injustiça, então ele desenvolve um ódio contra a injustiça. E isso, ao invés de vingança, isso se torna justiça. Porque ele está fazendo certo a se fazer por uma motivação que começou no pessoal,
mas se desenvolveu e se tornou um dever, uma tarefa a se fazer. E ele faz isso. O Batman e o Coringa nos provam que existem duas maneiras de reagir a uma tragédia. Só porque você passou por uma coisa muito ruim não quer dizer que você tem que reagir igual. O Coringa, por exemplo, segundo a origem da piada mortal que é a mais conhecida, ele passou por problemas horríveis, péssimos, e, e ele pirou, enlouqueceu. O Batman, ele passou por uma coisa terrível também, e foi bem difícil pra ele, mas assim, ao invés de enlouquecer ou fazer alguma coisa errada, ele decide impedir que outras pessoas tenham esse tipo de trauma em relação à criminalidade. E isso é muito bacana. Ele combate o crime segundo o que é justo para salvar as pessoas da injustiça, porque ele sabe o que é sofrer injustiça na pele. E pra mim, em suma, o Batman é isso. E Grant, alguma consideração? Eu acho que Christopher Nolan nos entregou, assim, a forma mais exata e a melhor forma de analisar o Batman, cara. Que nem tu falou, ele é um fruto da injustiça, de tanta maldade que tava acontecendo em Gotham, surgiu alguém pra combater isso. E aí, assim, cara, olha os filmes do Nolan, cara, incríveis. E ele tem aquela alusão, assim, acho que é no segundo filme, que o Coringa, no caso, representa o caos, o Harvey Dent representa a ordem, até ser corrompido, e o Batman, ele é uma... Não é meio que uma ponte, ele é um equilíbrio entre os dois, porque de certa forma não pode haver ordem se não houver caos. Então o Batman, ele meio que provoca o caos também, por causa dele que a maioria dos vilões surge, né? Ah, tanto para desafiar o Batman, para ser um novo inimigo dele, quanto por forma indireta, né? Tipo o Coringa, no caso, caiu no poço lá por causa do... Tava tentando escapar do Batman. O... Tem outros vilões que também surgiram por causa do Batman. Se não me engano, não sei se é o Vagalume. Eu não sei, não sei se é o Vagalume ou o Mariposa, só sei que um dos dois surgiu por causa de intervenção indireta do Batman. Deathstroke é um que surgiu também pra lutar contra o Batman. Assim, pra ele era só mais um serviço, ele foi pago pra matar o Batman, né? Isso no jogo do Arkham Origins. Mas sim, aí o Batman tem toda aquela questão, bah, se não existe um Batman, não existe caos. Se não existe um caos, não tem por que existir um Batman. E aí é um ciclo sem fim, um círculo vicioso para os personagens. Só que uma coisa que a gente tem que levar em conta também, que de tanta coisa que aconteceu com o Bruce, tanto lá na infância até hoje, o cara pô, tinha tudo para se tornar vilão e não se tornou. Hum, Isso é uma coisa. Foi mal que tô mastigando. Eu edito isso aí depois. Isso é uma coisa assim que todo mundo que gosta do Batman tem que levar em conta. O cara tinha tudo para se tornar um vilão, ainda tem, e não se tornou, ele decidiu ser bonzinho. Uma coisa que eu vi esses dias na internet, foi na página de vocês ainda, de alguém dizendo que se o Batman existisse, ele seria bolsominion. E aí vem alguém ali e comentou o seguinte, tá certo, ele seria bolsominion, e quem seria de esquerda seria a Mulher Maravilha, X-Men, Homem-Aranha, cara. Primeiro que nas HQs já foi comprovado que o Batman é de esquerda e que o Homem-Aranha e a Mulher Maravilha são de direita. Isso foi comprovado nas HQs. Foi comprovado, sim. Nem adianta dizer que não, é só lá e procurar a HQ lá, Decisions, que tu vai ver isso e do Homem-Aranha, assim, foi em Guerra Civil mesmo, que ele é de direita. Mas enfim, o Batman, ele tá ali pra ser um símbolo de direita ou de esquerda, ele tá ali pra, assim, simbolizar a justiça. Que todos nós temos que ser justos em todos os aspectos da vida e fazer aquilo que é certo, mesmo assim, mesmo tendo várias coisas que nos limitam a isso. O que é que limita o Batman? Ele é humano. Mesmo assim, ele cai pra cima fazendo o que é certo. Até mesmo na HQ que tem agora, que é a Guerra Coringa, ele,
Ele perdeu herança, ele perdeu fortuna, ele é pobre, agora, desempregado. E mesmo assim ele continua dando, continua fazendo o que é certo. Ele não foi corrompido em nenhum momento da vida dele, ele foi corrompido pelo aquele mal que rodeia ele. E ele continua fazendo o que é certo e lutando para que as pessoas fiquem bem, né? E aí eu te pergunto agora, Rorschach, se tu passasse pela mesma coisa que Bruce Wayne, tu acha que aquela escuridão toda, aquele mal todo na volta, tu ia deixar te corromper, te infectar? Ou tu ia tentar ser um homem íntegro, um homem decente em um tempo indecente? Cara, eu vou começar falando que foi muito bom aquela referência que você deu sobre o Batman, o Harvey Dent e o Coringa, porque realmente ali o Harvey era o bem, o Coringa era o mal, e o Batman assim, não tem como ele ser a ordem, porque ele pratica a justiça à margem da lei, fora da lei, com atos de vigilantismo, mas também ele não é mal, porque ele ainda assim pratica a justiça, mesmo que de maneira extraoficial, por assim dizer. E sobre o lance do Batman ser de esquerda, na verdade, na HQ Decisions, você vê que o Bruce Wayne é de esquerda. Porque assim, o Bruce Wayne é aquele cara, né? É o Ben Affleck na vida real, se for parar pra ver. É um cara rico, que sai com várias mulheres, que talvez até jogaria jogos de azar se você trazer por uma interpretação mais real de um cara como Bruce Wayne. E seria um cara assim. Então talvez a imoralidade da esquerda combine mais com ele. Mas assim, o Batman, independente de esquerda ou direita, ele é a justiça. Então talvez a figura Batman seja mais o lado conservador, penso eu. Eu vou deixar pro pessoal que estiver ouvindo também, quiser dar opinião, pode falar aí embaixo que a gente vai dar uma olhada. Toda argumentação é válida. Mas assim, igual você me perguntou, cara, se eu passasse tudo que o Bruce Wayne passou, o que eu faria? Assim, talvez com certa segurança eu possa afirmar, cara, porque assim, eu passei por bastante coisa estranha na minha vida. E assim, essas coisas alimentaram o meu ódio contra todo tipo de coisa errada. E isso ajudou a criar em mim um senso do que é certo e errado. E eu absolutamente não relativizo as coisas. Se eu vejo uma coisa errada, ela é errada. Se eu vejo uma coisa certa, ela é certa. E eu busco conhecimento o tempo todo para lidar com esse tipo de coisa. E, e por isso que eu escolhi Rorschach, cara. Porque o Rorschach é isso também. Eu não quis entrar em detalhes de Watchmen nesse vídeo porque é bem complexo falar. O pessoal já sabe. Mas é isso. Então, assim, eu vou encerrar, pessoal, e eu queria agradecer muito a presença do Grant, e eu queria agradecer a vocês por estarem assistindo, por terem interagido lá na página, e eu peço que curtam as páginas Patriarcado e Infinity Geek, que os links vão estar aqui na descrição, e espalhem esse vídeo para seus amigos que gostam de cultura pop também, e que sejam também do nosso âmbito nerd raiz, né? E é isso, pessoal. E Grant, considerações finais. Prazer estar aqui contigo, Rorschach, trocando sua ideia. Na próxima aí, se quiser me chamar de novo, só dá o toque e nós estamos aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo na semana que vem. Até o próximo vídeo e eu vou continuar fazendo o esquema de a cada semana sim, semana não, lançar a votação para vocês escolherem o tema do vídeo. E aí o primeiro escolhido será o próximo que a gente vai fazer e o segundo a gente vai fazer ele depois. Aí depois a votação novamente e assim segue. Então, pessoal, muito obrigado e